O Ney é um cidadão do mundo, ele é especialista em gestão de projetos pela Universidade de Akron, nos Estados Unidos. Tem pós-graduação em marketing digital por Lisboa, já estudou em Bimorumbi. Ele só fez nascer no Brasil e fez umas coisinhas aqui de ensino básico, depois ele saiu daqui. E aí, ao longo de mais de 15 anos de experiência, ele atua em países da América Latina, da Europa, da América do Norte também. Ele planeja, executa, entrega resultados bem sucedidos em projetos globais incríveis na área de marketing digital. E aí, ele também é sócio fundador da Psyll Comunicação e Eventos. Eu perguntei se ele dorme, ele me garantiu. Que tem um braço no Brasil, um braço em Portugal, e ele dá conta de tudo. E aí, eu estava precisando de alguém que tivesse uma experiência global para falar sobre esse que a gente só ouvia falar, mas aí a gente ainda não dá a devida importância, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, apesar de alguns protocolos em nível global, e é o Ney quem vai falar isso para mim, mas a questão da privacidade de dados, eu acho que vai ser uma das forças importantes, das macroforças desse século, pelos motivos óbvios. É sobre nós, e é sobre o que fazem com as coisas que a gente gosta e as nossas informações pessoais. E o Ney Lins, eu o chamei porque ele está trabalhando, entre os muitos projetos dele, ele atende empresas no mundo que estão muito preocupadas e envolvidas com essa questão da privacidade. Daqui para frente, é só o Ney quem vai falar e vai contar para a gente. Muito obrigada por ter topado e por estar aí do outro lado do mundo, no Canadá, falando com a gente. Tá tudo bem por aí? Você está bem? Obrigado, Maia. Boa noite. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui, tá? Eu sou pernambucano, mas sou piauiense de coração. Morei aí durante 4 anos no Piauí, em Teresina, e foi incrível. Por aqui em Toronto já estou há 4 anos, está tudo bem por aqui, as coisas estão se acalmando um pouco, né? Os casos têm diminuído cada vez mais, já estamos na fase 3, né, de volta às coisas, né, ao normal. Está tudo bem sim por aqui e espero que por aí também as coisas melhorem em breve. Aí a gente vai falar, Ney, com você sobre essa questão dos dados. Por que transparência hoje tem tanto poder para definir essas relações que são de consumo, de negócios, as relações em si? Como foi que esse poder apareceu e o que está sendo feito para dar a devida importância a ele quando se trata de privacidade de dados, na sua opinião e na sua área de atuação? Sim, claro. Então, atualmente eu trabalho com uma empresa de criptografia de e-mail. Então, basicamente, é segurança de comunicação, né? Como que as empresas comunicam com os clientes de forma segura. E há 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, que eu comecei a abrir meus olhos para esse mundo da privacidade, da importância da privacidade de dados, né? Então, assim, enquanto a gente não começa a estudar, a gente não sobre isso, a gente não tem tanta noção dos perigos que tem. Na verdade, o que acontece já é um assunto muito antigo, existem diversas leis aí no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas recentemente teve uma lei que chamou muita atenção no mundo todo, que foi a GDPR, que é uma lei que é a Lei Geral da Proteção de Dados da Europa. Por que essa lei é tão diferente? Ela é uma lei mais completa, é uma lei que abrange muitas coisas, né? Então, e as multas, né, para quem quebra as regras dessa lei, elas são muito grandes e pode chegar até 20 milhões de euros, né, para empresas no mundo todo. Por que no mundo todo? Porque apesar da lei ser uma lei europeia, qualquer empresa no mundo que lida com dados de cidadãos europeus é, pode ser punido por essa lei. Então, essa lei chama muita atenção por isso, porque ela é muito abrangente, ela tem penas muito grandes e grandes empresas no mundo já começaram a ser multadas, multas milionárias, bilionárias em euros. Tá? Então, por isso que essa lei começou a ser tão falada e isso gerou uma maior busca das pessoas por informação sobre como proteger os dados. E no Brasil, recentemente, em 2018, foi aprovada a Lei Geral da Proteção de Dados, que é muito parecida com a GDPR da Europa, é a LGPD. Eu recomendo que todo mundo comece já a prestar atenção. Essa lei foi aprovada em 2018 e ela já foi adiada algumas vezes, né, para entrar em vigor. Atualmente, ela vai entrar em vigor no dia 31 de agosto, se salvo engano, mas devido ao coronavírus, tem alguns projetos para adiar ela para maio do ano que vem. Mas
se até o final desse mês de junho não tiver nenhum tipo de resolução sobre o adiamento, ela vai ser iniciada em agosto. E o que acontece? No Brasil, as multas podem chegar a 50 milhões de reais, ou até 2% do faturamento da empresa, o que for maior, tá? Então, se por acaso uma empresa multinacional, 2% do faturamento dessa empresa é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, mas também para uma empresa pequena, 2% do faturamento, né, é muito dinheiro também. Como é que Mas a pode ser gente... maior. sim, pode falar, pode completar. Não, pode ir. Só ia Eu queria complementar que saber pode ser como é maior do que que os 2%. implanta, como é que garante. Aqui no Brasil está previsto para outubro, tá? Ela tinha Outubro? sido colocado para, ela estava para agosto, aí foi colocado na Uhum, pandemia para maio do ótimo. próximo ano e agora voltou para outubro. Como que Ótimo. implanta, garante e fiscaliza esse que é um dos grandes marcos do século XXI? Isso. Então, essa que é a minha área também, né? Porque eu atuo na área de marketing. Então, nós como profissionais de marketing, nós estamos sempre buscando dados das pessoas, né? Então, vou colocar um e-book para atrair clientes. Eu vou colocar ali uma newsletter para atrair mais clientes. Para assistir meu vídeo, coloco o e-mail. Então, assim, existem algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, sempre que você pedir os dados de algum cliente ou prospect, né, da sua empresa, você deve colocar dois campos, né, um que ele entende que ele está dando esses dados para usos de marketing, e aí você tem que colocar o link explicando como é que você vai usar esses dados, ou como você poderá usar esses dados, e outro campo dizendo que ele concorda com os termos de privacidade da sua empresa. Então, não é mais aquela caixinha que você marca lá, um X, não é necessário mais uma, mas duas caixas daquela. Então, isso lhe protege desde que você não perca os dados, né, dessa empresa. Mas esse é um dos primeiros passos, um dos mais importantes para você, como empresa, se proteger dentro dessas leis. Por quê? Porque quando se você tiver uma brecha, né, que alguém roubou os dados daqueles seus clientes, se você está fazendo tudo dentro da lei e você reporta para o órgão fiscalizador, você não vai ser multado. Então, esse é a grande sacada aqui, fazer tudo para não ser multado, porque a falha, né, de um hacker, isso vai acontecer, tá? Existem estudos aí dizendo que toda empresa um dia vai ser hackeada, tá? Isso é um dado bem interessante. Isso vai acontecer. O que você faz para se proteger daquilo e as medidas que você toma a partir do momento em que você foi hackeado é o que é mais importante. Então, eu entendo que é uma linha do tempo. É como você faz a captura desse dado, como você protege esse dado uma vez que for dado a você, a autoridade nessa caixinha de usar, o investimento que você tem que fazer isso, que eu acho que não é barato. Acho que é uma coisa que, a princípio, as empresas, inclusive no Brasil, se queixaram muito que precisavam de um prazo extenso, porque eram muitos recursos para serem investidos, para poder estarem prontas para isso. E o consumidor que, tipo, não quer mais que use, acha que muda de ideia, ele autorizou, mas não quer mais. Porque isso no campo jurídico tem margem para muita coisa. É preciso estar calçado. Eu penso que cada empresa tem que ter um marketing, um especialista como você, que está focado em criptografia e outras frentes também, e tem que ter setores que entendam disso, porque, assim, isso vai pegar. Já pega, né? Só que pega geral e a gente não dá muita importância a isso. Só que essa história vai judicializar e as indenizações e a grana envolvida nisso vai ser muita coisa. Ou eu estou exagerando, hein, Ney? Você que é da área. Está certíssima, Maia, certíssima. Na verdade, o seu exemplo da linha do tempo foi perfeito. Eu vou até adotar ele daqui para frente. Porque é isso mesmo, você se proteger antes de pegar os dados, né? Você ter certeza que o cliente entende. Primeiro, que você tem uma política de privacidade bem feita e clara. Dizer para ele por que você está usando, isso é lá no começo. A partir do momento que você pegou os dados, você tem que proteger esses dados. Então, você tem que tomar medidas para proteger. Criptografia é só uma das formas. Por que a criptografia é tão utilizada? Porque a partir do momento em que você é hackeado, que um hacker rouba os seus dados, o criminoso virtual rouba os seus dados, por mais que ele tenha roubado, ele não vai conseguir ver o conteúdo. E isso você já está protegido legalmente se aqueles dados estiverem criptografados. Ele tem o arquivo com os dados, mas ele não consegue ver os dados. Então você já se protege. E aí está ali no
Acho que travou a internet do Ney. Ney, não sei se você me escuta. A minha aqui tá ok. Mas, gente, vocês estão vendo? A gente vai ver se ele volta. Voltou, Ney? Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Sim, a gente estava falando, você estava falando da importância da criptografia. Você acabou de desconectar e voltou imediatamente, então a gente não perdeu nada. Essa criptografia para implantar, ela é cara, não é, Ney? Tem a mais cara, né? Mas tem algumas que são bem tranquilas, bem baratas, tá? Então, assim, não é caro, tá? Depende do tamanho da sua empresa, da sua necessidade, da quantidade de dados que você tem, mas ela não é tão cara assim, não. Tem para todos os bolsos, tá? Então, o bom da criptografia é que, se for roubado, você ainda continua protegido, mas mesmo assim você tem que notificar o órgão competente. Olha, fui roubado, está criptografado. Para a gente encerrar, infelizmente, eu vou querer você pelo menos uma vez por mês, tá? Vamos mapear uns conteúdos aí. Para a gente, eu fiquei tão animada com o seu sorriso de aceito, que eu até esqueci o que eu ia perguntar. Mas é tipo, a gente tem como... existe a possibilidade de ser consumidor hoje sem eu liberar meus dados? Nesse mundo tão de transformação digital? Ou não? Tem. Na internet é complicado, né? Você precisa dar os seus dados para alguma coisa, pelo menos para entregar o produto para você, o seu e-mail, pelo menos. Mas isso é um dado, né? E os seus rastros digitais são dados, né? O que você faz na internet, ele está lá gravado. Então, existem aí várias técnicas de marketing que seguem. E a gente está falando, gente, de dado, a gente está falando de e-mail, de escolaridade, de nível de salário. Cada coisa que você pergunta... é criado um algoritmo. Até eu queria que, para encerrar agora de verdade, você falasse dessas coisas que o Facebook, principalmente, fica dizendo para a gente envelhecer, para a gente virar homem, para a gente virar mulher, e a galera não percebe que isso é um algoritmo que está mapeando a tua vida quase pós-morte, até a 5ª geração para frente. Né? E aí, esses dados que você dá, eles viram um algoritmo que dá para você fazer para o bem, o uso do bem, ou o uso ingênuo de te oferecer um produto, ou para o mal. A Deep Web está aí cheia de dados que a gente nem acredita que existe, do mercado financeiro, do crime organizado, de todas as coisas que existem na Deep Web. E assim, é só para você perceber que tudo é um dado. E as máquinas e a inteligência artificial, elas já são capazes de dizer se na hora da compra você ficou tenso, se você ficou feliz, se você ficou em dúvida. Estou mentindo, Ney? Isso também não é um dado? Sim, são dados, a gente chama de rastro digital, né? São pegadas que você deixa na internet em tudo que você faz. E a gente pode usar, como você falou, para o bem ou para o mal, para te oferecer algum produto personalizado, adequado ao que você está procurando tanto, né? Mas também pode ser usado para o mal, por hackers e criminosos virtuais. Os áudios vazados. É porque não dava tempo da gente traduzir, fazer tudo, mas ele tem muito material de áudios, de campanhas que ele desenvolve. O teu trabalho é incrível, hein? Que privilégio estar trabalhando com isso nessa área, hein, Ney? É uma oportunidade bem bacana, aprendendo bastante. A gente está aprendendo todo dia, né? Isso que é o mais importante. É bacana. A aprendizagem agora será contínua, querido. Bem-vindo ao mundo do lifelong learning, né? Que já existia e você sabe disso porque você tem curso pra caramba. Como eu me defino. É dessa forma, exatamente. Ney, muito obrigada. Que entrevista incrível e esclarecedora. Sempre que você tiver a oportunidade, volte ao nosso programa. Será um prazer trocar ideias e dividir com os nossos internautas e telespectadores toda a sua expertise nessa área e em outras coisas que eu sei que você manda bem também. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Maia.